Então, acho que todos podemos concordar que a Segunda Guerra Mundial não foi a hora mais gloriosa do exército francês. O rápido colapso da França diante do exército de Hitler tem sido alvo de piadas desde então. Bonjour, vocês macacos rendidos comedores de queijo. Em apenas 6 semanas, desde a primeira invasão dos tanques alemães pela fronteira, a França assinou a renúncia de sua liberdade e dignidade. A queda da França foi tão surpreendente na época quanto é hoje. O mundo inteiro esperava que ela oferecesse muito mais resistência, incluindo os próprios alemães. A França era considerada ter um dos exércitos mais fortes do mundo. Na Primeira Guerra Mundial, resistiu por 4 anos contra os alemães. Na Segunda Guerra Mundial, desmoronou em dias. Para as pessoas da época, foi impressionante. Certamente eu devo estar sonhando. Foi como foi resumido nas memórias de um piloto francês. Um diplomata americano disse que nunca antes um evento havia chocado tanto o mundo inteiro. Poderia-se pensar que os nazistas venceram devido à enorme superioridade militar, maior quantidade de soldados ou equipamentos superiores. Isso não é verdade. O colapso francês foi, na verdade, muito mais complicado e interessante do que isso. Essa história será a parte principal do vídeo. Porém, antes disso, precisamos ter uma visão geral de como ocorreu. A história surpreendente da Batalha da França. No final dos anos 1930, a guerra estava claramente no horizonte. Hitler havia estabelecido um estado totalitário na Alemanha, mas isso não era suficiente, ele queria mais. Seu livro Mein Kampf, ou Minha Luta, expôs a extensão de seu ódio pelos judeus e sua crença de que a raça alemã deveria governar o mundo. Todas as nações da Europa estavam se rearmando o mais rápido possível. A guerra finalmente estourou no 1º de setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. Em resposta, a Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. A França lançou uma pequena ofensiva na Alemanha, mas recuou após poucos dias. Nos meses seguintes, a guerra entrou em um período de calmaria com poucos combates. Isso ficou conhecido como a Guerra Falsa. Enquanto isso, todos se empenhavam em fortalecer suas forças militares, preparando-se para o inevitável reinício dos combates. O plano da Grã-Bretanha e França era usar a Marinha Britânica para bloquear a Alemanha, enquanto se preparavam para defender a França da invasão nazista. A invasão ocorreu em maio de 1940, 8 meses após a declaração de guerra. Grã-Bretanha e França presumiram que a invasão alemã passaria pela Bélgica, rota histórica tomada diversas vezes. Enviaram suas melhores forças para a Bélgica para enfrentar o avanço alemão. Infelizmente, eles estavam enganados. Poucas forças alemãs entraram na Bélgica. Os alemães, por sua vez, focaram seu ataque mais ao sul, pela floresta de Ardennes. Os franceses presumiram que os alemães não conseguiriam atacar pelas Ardennes, pois acreditavam ser impossível mover um grande número de soldados e veículos pela floresta. Isso também exigiria que os alemães atravessassem o rio Meuse quando estariam vulneráveis. Os franceses erraram ao apostar que os alemães não atacariam lá. Em apenas 3 dias, os alemães atravessaram as Ardenas e o rio Meuse. Dali avançaram velozmente rumo ao canal. Eles se moviam rapidamente, quase imprudentemente, ignorando a ameaça de um possível contra-ataque. Eles chegaram ao canal 7 dias depois de cruzar o Meuse, 10 dias após o começo da invasão. Para os aliados foi um desastre monumental. Grande parte de suas forças estava cercada e isolada do restante da França. Isso prejudicou a comunicação, deixando os aliados em total desordem. Sua única esperança era cortar o corredor alemão e sair do cerco. Os aliados falharam nisso. Nos dias seguintes, o estrangulamento alemão sobre aquele pequeno bolso aliado apertou até que os aliados foram forçados a retirar suas forças na famosa evacuação de Dunkirk. Com isso, a vontade dos franceses de lutar desmoronou totalmente. Em poucos dias, discutiam oferecer um armistício e em 22 de junho o acordo foi feito. A Alemanha nazista ocupou o norte da França, enquanto o sul virou um estado vassalo chamado França de Vichy. Hitler alcançou em 6 semanas o que a Alemanha não conseguiu em 4 anos durante a Primeira Guerra Mundial.
Então, se a França caiu em apenas 6 semanas, seria razoável supor que isso se devesse à esmagadora superioridade militar alemã. Mais homens, tanques e aviões com melhor qualidade. Agora, quero convencê-lo de que os dois exércitos eram bastante comparáveis. Primeiro, vamos analisar a infantaria. Os alemães dispunham de 3 milhões de soldados para a invasão. Cerca de metade tinha poucas semanas de treinamento e metade passava dos 40 anos. Apenas 10% deles eram motorizados, o que significa que eles tinham veículos para se locomover. Os outros 90% tinham que se locomover a pé. Para os 3 milhões de homens, havia apenas 120 mil veículos. A logística era feita principalmente com veículos puxados por cavalos. Para combater os nazistas invasores, a França tinha 2,2 milhões de homens. Esses homens tinham acesso a 300 mil veículos para transporte, mais do que o dobro dos alemães. A França também tinha o apoio de seus aliados. A Grã-Bretanha tinha 200 mil soldados motorizados na França. A Bélgica e a Holanda também contribuíram, talvez até 1 milhão de homens entre eles. Em relação a tanques, os franceses poderiam se equiparar aos alemães. A França possuía aproximadamente 3 mil tanques modernos para enfrentar a invasão. Isso era um pouco mais do que os alemães, que tinham cerca de 2.500. Em termos de qualidade, não é fácil fazer comparações porque há tantas coisas diferentes a considerar. Tamanho, velocidade, blindagem, poder de fogo, manobrabilidade. A maioria dos historiadores concorda que os franceses tinham o melhor tanque de todos os tempos, o Sommer S-35. Era rápido, bem protegido e tinha maior poder de fogo do que seu equivalente alemão, o Panzer ITAS IAI. Os franceses também tinham o melhor tanque pesado, o B-1. O B-1 tinha maior poder de fogo e armadura do que o tanque pesado alemão, o Panzer IV. Sua armadura tinha o dobro da espessura. O B-1 tinha algumas fraquezas. Era lento, com metade da velocidade do Panzer IV. Devido ao seu tamanho, consumia muito combustível, limitando sua operação a cerca de 4 horas. Portanto, embora os franceses tivessem uma pequena vantagem em tanques, eles possuíam uma vantagem considerável em artilharia. Eles tinham cerca de 11 mil armas comparado aos 8 mil da Alemanha. Os franceses também tinham uma maior proporção de armas de grande calibre, mais poderosas. Porém, a França carecia de armas antitanque. Ela tinha apenas 270 de sua melhor arma antitanque. Muitas unidades usaram uma arma obsoleta e ineficaz contra tanques modernos. Os franceses também careciam severamente de armas antiaéreas. Eles tinham apenas cerca de 4 mil para os 9 mil dos alemães. Algumas unidades chegaram a usar metralhadoras leves contra aeronaves. Acho que a maior área em que a França teve uma desvantagem significativa foi com sua força aérea. Durante os anos 1930, a produção de aviões na França foi menos eficiente do que o esperado. Os franceses tentavam construir aeronaves multiuso que atuassem como bombardeiros, caças e aviões de reconhecimento. Na verdade, eles precisavam construir aeronaves especializadas para uma função. Eles também enfrentaram obstáculos para ampliar a produção como planejado. Em 1936, a Força Aérea Alemã ultrapassou a francesa em qualidade e quantidade. Os franceses conheciam essa deficiência. O chefe do Estado-Maior Aéreo francês alertou que, em caso de guerra, a Força Aérea da França seria destruída rapidamente. Em março de 1938, o governo decidiu priorizar a construção da Força Aérea. 42% dos gastos militares foram para a construção de aviões e treinamento de pilotos. Isso, por fim, começou a funcionar. De novembro de 1938 a setembro de 1939, a produção passou de 41 aviões por mês para 300. Infelizmente, era tarde demais. Durante a invasão alemã, a Força Aérea Francesa não possuía aviões suficientes e muitos dos que utilizava eram obsoletos. Por exemplo, a França projetou um bom caça, o Dewitin D520, que era tão bom quanto os melhores caças alemães. No entanto, a produção começou em dezembro de 1939. Então havia apenas 80 deles disponíveis quando os alemães invadiram em termos de números totais de aviões.
Há várias estimativas de como os dois lados se comparam. Como com os tanques, é difícil saber o que deve ser contado: o número total de aviões ou os prontos para combate. Aviões modernos e antigos devem ser contados igualmente. Independentemente da forma de cálculo, é evidente que a Alemanha nazista possuía uma vantagem considerável. Aqui estão algumas estimativas comparando as forças aéreas. A Alemanha tinha quase 3 vezes mais aviões. Os britânicos contribuíram com cerca de 400 aviões, mas isso foi insuficiente para preencher a lacuna. No geral, então, acho que os alemães tinham uma vantagem em termos de força militar, mas realmente não acho que era esmagadora. Definitivamente, isso não explica a queda da França em apenas 6 semanas. Mas evidências de que a derrota francesa não era uma conclusão precipitada vêm do que as pessoas diziam antes. O exército francês está mais forte do que nunca em sua história, declarou um general francês. Pessoas de outras nações concordaram. Segundo o editor militar do New York Times, o exército francês é considerado por especialistas como o melhor do mundo, com divisões de qualidade incomparável. Mesmo os alemães reconhecem a excelência do exército francês. Um dos primeiros planos alemães previa que custaria 500 mil de soldados alemães, apenas para empurrar os aliados até o rio Somme. O maior ataque alemão à França só seria viável após 2 anos. Quando Hitler exigiu um ataque decisivo e rápido, semelhante ao que havia sido desferido contra a Polônia, disseram-lhe que isso não seria possível contra um exército tão poderoso quanto o francês. Então, se a força militar avassaladora não foi a chave para a vitória alemã, o que foi? Falarei mais sobre a ofensiva alemã através das Ardenas, pois sua importância não pode ser subestimada. Eles saíram da Alemanha e chegaram ao Canal da Inglaterra em apenas 10 dias. Assim estava o mapa no 10º dia de maio. Assim estava 10 dias depois, no 20º dia. Acho isso absolutamente insano. Não acredito que a guerra precisava ser perdida a partir daquele momento, falarei mais sobre isso depois, mas foi um grande revés. Como os alemães conseguiram fazer isso? Dizer que os franceses não estavam preparados para um ataque através das Ardenas é um grande eufemismo. Eles planejaram militarmente sem considerar que os alemães atacariam, onde de fato atacaram. Para ser justo, eles tinham razões para considerar isso improvável. Eles presumiram, compreensivelmente, que como uma região montanhosa e florestada, seria muito difícil passar um grande número de homens e veículos pela área. Após atravessar a floresta, os alemães teriam que cruzar o rio Meuse, ficando vulneráveis durante a travessia. Desde o tempo dos romanos, os exércitos que se moviam entre a França e a Alemanha passavam pela Bélgica. As planícies belgas eram as mais fáceis de atravessar para um exército invasor e ofereciam a rota mais curta para a França. Contraste isso com as Ardenas. A região possuía montanhas, florestas e estradas precárias. Em março de 1934, um general francês declarou a área como impenetrável. Segundo ele, qualquer inimigo que atacar ali ficará preso em uma pinça ao sair da floresta. Não é um setor vulnerável. Nas palavras de outro general, as Ardenas nunca favoreceram grandes operações. A França presumiu que a Bélgica seria novamente a rota de invasão e se preparou para isso. O plano era enviar suas melhores forças para a Bélgica assim que os combates começassem, para enfrentar os alemães que se aproximavam. Como a Primeira Guerra Mundial foi lutada principalmente na França, eles queriam manter o máximo possível dos combates na Bélgica. Como esperavam que a invasão viesse pela Bélgica, as Ardenas estavam pouco defendidas. As poucas forças que defendiam estavam mal treinadas e equipadas. Um dos generais responsáveis por defender as Ardenas reclamou, mas foi ignorado. Membros do governo também buscaram destacar a fraqueza. Um relatório do governo em março, 2 meses antes da invasão, falava de graves insuficiências nas defesas francesas. Um general respondeu enfurecido, afirmando que nenhuma medida urgente era necessária para reforçar aquela frente. Ao atravessar as Ardenas, os alemães rompiam com a história. O plano deles era ousado e muito arriscado. Até mesmo alguns comandantes alemães duvidavam do sucesso do plano, temendo que fosse um desastre.
O chefe de gabinete alemão escreveu que havia apenas 10% de chance do plano funcionar. As dúvidas eram compreensíveis. Mover um enorme exército pela região com sua limitada malha rodoviária era uma operação logística de extrema dificuldade. Os alemães tinham que atravessar a floresta rapidamente. Eles precisavam agir antes que a França reagisse. Se ficassem dias com veículos enfileirados nas estradas das Ardenas, seriam alvos fáceis para bombas e artilharia aliadas. Qual a velocidade das tropas alemãs ao atravessar a floresta? Um comandante pensou em 4 dias, outros pensaram em 9. Tudo dependia dessa questão crucial. A França cometeu um erro terrível ao não defender adequadamente as Ardenas. No entanto, uma vez que o ataque estava em andamento, eles perceberam rapidamente o que estava acontecendo e agiram para contra-atacar, correto? Não, os franceses demoraram muito para descobrir as ações dos alemães. O ataque começou às 4h30 do dia 10 de maio. 130 mil soldados e 1.600 veículos começaram a atravessar a floresta de Ardenne. Segundo um comandante alemão, foi o maior engarrafamento já visto na Europa até então. O reconhecimento aéreo francês notou forças motorizadas e blindadas significativas nas Ardennes, incluindo uma quantidade considerável de equipamento de ponte. Ainda assim, a ficha não caiu para os franceses. Um dos comandantes franceses na área não solicitou nenhum suporte extra de bombardeiros. Um general francês ordenou bombardeios, mas foi desobedecido. Os alemães avançaram pelas Ardenas com pouca resistência francesa. A maior parte das unidades não achou nenhum soldado francês. As forças francesas que encontraram o avanço alemão estavam em grande desvantagem numérica e recuaram rapidamente. Mesmo encontrando números muito superiores aos antecipados, eles não perceberam que este era o avanço principal. As primeiras unidades alemãs alcançaram o rio Meuse em 2 dias. Agora, eles tinham que atravessá-lo. Mais uma vez, os franceses tiveram que tentar adivinhar os planos alemães, onde eles tentariam atravessar o rio. O comandante francês pensou que seria no sul e estacionou suas melhores unidades lá. Ele assumiu que a cidade de Sedan não era vulnerável devido aos obstáculos naturais no rio. Lá ele estacionou suas tropas mais fracas, uma divisão de reservistas da Série B. Não só eles eram mal treinados, a divisão inteira tinha apenas uma arma antiaérea. Novamente, os franceses julgaram erroneamente os planos alemães. Sedan era de fato um de seus alvos principais. O ataque começou às 7 da manhã no dia 13 de maio, 3 dias após o início da invasão. Durante 8 horas, bombardeiros alemães atacaram posições francesas. As tropas francesas, sem poder revidar, ficaram desmoralizadas. Os alemães iniciaram a travessia do rio. Se os franceses tivessem forças suficientes na área, poderiam ter infligido perdas significativas aos alemães e potencialmente empurrá-los de volta. Os alemães atravessavam em botes sobrecarregados com equipamentos, tornando-os extremamente vulneráveis. Os franceses conseguiram causar algumas baixas, mas não o bastante. Os alemães atravessaram o rio e tomaram os bunkers franceses. Um esquadrão de 11 alemães conseguiu tomar 7 bunkers franceses. Às 5h30 menos de 11 horas após o início do assalto, os alemães já construíam sua primeira ponte sobre o rio. Durante a tarde, alguns soldados franceses começaram a abandonar suas posições, o que logo se tornou um pânico generalizado. Ao final do dia 13, os alemães haviam cruzado o rio em Sedan e em outros 2 lugares. Foi por volta dessa hora, 3 dias após a invasão, que a ficha começou a cair para a França. Eles perceberam qual era o plano alemão e que estavam extremamente mal preparados para combatê-lo. O quartel-general francês tinha um clima desesperador. Um comandante francês exclamou: "Houve um colapso", e começou a chorar. Acho que até agora podemos ver vários problemas graves que a França teve. O primeiro foi sua completa inaptidão em prever os planos alemães. Eles erraram ao presumir que os alemães atacariam pela Bélgica. Eles erraram ao supor onde os alemães tentariam atravessar o rio. Não é certo se isso foi um julgamento terrível ou apenas azar, mas certamente lhes custou caro. Os franceses deveriam ter considerado mais a possibilidade de os alemães agirem de forma inesperada. Eles deviam conhecer as estratégias alemãs que os tornariam mais vulneráveis. No quartel-general,
vemos outro grande problema para os franceses: uma mentalidade derrotista e baixo moral. Os alemães haviam cruzado o rio em 3 lugares, o que de fato foi um grande revés, mas não era o fim do mundo. As cabeças de ponte eram pequenas e vulneráveis a contra-ataques. Isso nos leva a outro grande problema para os franceses: a sua inflexibilidade. Eles não conseguiam reagir às ações alemãs, nem montar um contra-ataque efetivo. Inicialmente hesitantes, o contra-ataque previsto para começar na véspera do dia 13 só teve início na manhã seguinte. Isso ocorreu pois a doutrina francesa preconizava que as ofensivas deveriam ser meticulosamente planejadas previamente. Enquanto os franceses protelavam, os alemães transportavam freneticamente o máximo possível de homens e tanques para o outro lado do rio. Quando o contra-ataque francês ocorreu, os alemães já tinham recursos suficientes além do rio para repeli-los. Até o momento, 2 divisões completas de infantaria francesa se desfizeram e debandaram. Os aliados bombardearam os alemães sem muito sucesso, sofrendo pesadas baixas. Devido à grave escassez de bombardeiros, eles tiveram que usar aeronaves obsoletas. Divisões de tanques pesados também foram enviadas para a luta, mas com pouco sucesso. Com os alemães posicionados no lado francês do rio, os franceses novamente falharam em antecipar as estratégias alemãs. Eles presumiram que os alemães iriam ao sul para flanquear a linha Maginot. Para proteção, muitos dos reforços enviados foram direcionados ao sul. De fato, os alemães avançariam o mais rápido possível para o noroeste em direção ao canal. Isso isolaria as forças aliadas na Bélgica do restante da França. Era um plano ousado e arriscado. Avançar tão rapidamente deixaria seus flancos muito vulneráveis a um contra-ataque francês. Com o corredor extremamente estreito, os homens na frente poderiam ser facilmente cercados. Mesmo com o risco, os alemães prosseguiram, avançando o mais rápido possível. O melhor exemplo disso foi quando Erwin Rommel avançou 110 quilômetros em um único dia. Ele avançou muito à frente de sua infantaria e artilharia, o que deveria ter sido extremamente imprudente e perigoso se os franceses fossem mais eficazes. De fato, isso desmoralizou os franceses, que ficaram chocados com o avanço alemão para o oeste. Na verdade, havia discordância entre os comandantes alemães sobre continuar ou não o avanço vertiginoso. O comandante principal queria que ele diminuísse o ritmo e se consolidasse. Um subordinado ameaçou renunciar caso isso ocorresse, então o avanço prosseguiu. Os aliados não ignoraram a possível vulnerabilidade dos alemães. Como Churchill colocou, a tartaruga colocou sua cabeça perigosamente longe de sua concha. Era ótimo, mas se os franceses não posicionassem suas forças rapidamente, de nada adiantaria. Naquele momento, isso parecia improvável, pois as forças aliadas estavam praticamente se desintegrando. As forças na Bélgica estavam tendo que recuar para tentar evitar o cerco. O avanço alemão veloz também interrompeu as comunicações aliadas, deixando todos sem saber o que ocorria. Alguns contra-ataques menores tiveram sucesso moderado, mas precisavam de mais força concentrada em uma área específica para serem realmente decisivos. Havia um plano para liberar unidades ao redor da linha Maginot e atacar ao norte, mas como sempre houve hesitação nos atrasos. O moral e o derrotismo seguiram sendo um grande problema. No 5º dia da invasão, o primeiro-ministro francês Paul Reynaud disse a Churchill: "Fomos derrotados, estamos vencidos, perdemos a batalha, a frente está quebrada perto de Sedan." O general francês Billot disse a um major britânico que estava devastado e incapaz de agir contra os Panzers alemães. No dia 20 de maio, apenas 10 dias após o início da invasão, os alemães alcançaram o canal. As forças aliadas na Bélgica estavam isoladas do resto da França. A situação era crítica. A única esperança para os aliados era tentar romper o cerco, atacar a coluna alemã do norte e do sul ao mesmo tempo. Esse plano envolveria a coordenação das forças na França com as da Bélgica, muitas das quais eram britânicas ou belgas. Isso evidencia outro grande desafio dos aliados: gerenciar seus relacionamentos entre si. Havia uma considerável suspeita mútua entre eles. Os franceses frequentemente duvidavam do compromisso britânico em defender a França. Eles também suspeitavam que os belgas simpatizavam com os alemães.
Havia também problemas de comunicação, mal-entendidos e desacordos. Isso consumiu um tempo precioso que eles não podiam desperdiçar. O plano de tentar romper o cerco nos mostra isso. O comandante supremo francês Weygand voou para Ypres para organizar a ofensiva. Infelizmente, para os aliados, não conseguiram reunir seus principais comandantes juntos simultaneamente. A primeira reunião de Weygand foi com o rei Leopoldo da Bélgica. Leopoldo não estava particularmente entusiasmado com o plano, e Weygand saiu pensando que os belgas não seriam de grande utilidade. Leopoldo exigiu a opinião do comandante britânico antes de concordar. Com isso, Weygand, o comandante francês, voltou para Paris, incerto se o plano iria prosseguir. Uma hora depois que ele partiu, Gort, o comandante britânico, chegou. Gort foi informado do plano e não estava muito otimista sobre suas chances, mas concordou em prosseguir com ele. O moral dos franceses permaneceu sendo um grande problema. O chefe de gabinete britânico visitou a França e relatou sua experiência. Encontrei os generais franceses Billotte e Blanchard completamente desesperados. Sem plano, sem pensar em um plano, prontos para serem abatidos. Irritado, sacudi Billotte pelo botão de sua túnica. O homem está completamente derrotado. Assim, o chefe de Estado-Maior britânico convenceu os dois generais franceses a concordar com o plano de romper o cerco. As forças aliadas atacariam Arras simultaneamente pelo norte e pelo sul. Mesmo assim, eles atrasaram. O general Altmaier, encarregado da ofensiva, disse que as forças não estariam prontas por 2 dias. Em uma citação, ele disse: "Deve-se ver as coisas como elas são. As tropas se mandaram." Ele então disse que estava pronto para ir e se matar à frente de um batalhão. Apesar dessa pateticidade dos comandantes franceses, a tentativa de fuga foi adiante no dia 21, o 11º dia da invasão. Foi, e você pode se surpreender, na verdade bastante bem sucedido. Os aliados tomaram Arras. Havia um vislumbre de esperança, o que abalou bastante os alemães. O general alemão Rommel perdeu mais tanques naquele dia do que em qualquer outro. De certa forma, isso não é muito surpreendente. Os alemães estavam extremamente superestendidos. Então, o que aconteceu a seguir foi que os aliados jogaram tudo na briga para pressionar sua vantagem o mais duro e rápido que puderam, certo? Não, na verdade, eles fizeram muito do que vinham fazendo até aquele ponto, hesitando, discutindo. Nenhum comandante queria que seus homens liderassem a ofensiva. Após vários dias, a pequena força britânica em Arras foi forçada a se retirar, pois a ocupação tornou-se insustentável. Em Paris, a retirada britânica de Arras foi interpretada como eles abandonando a ideia de romper o cerco. Eles se convenceram de que os britânicos não estavam comprometidos em defender a França e estavam voltando para casa. As relações entre França e Grã-Bretanha estavam se deteriorando. Weygand, o comandante supremo francês, acreditava que o governo britânico o estava enganando. Ele realmente disse ao chefe do Estado-Maior britânico que gostaria de esbofeteá-lo. É inevitável questionar como seria se esse espírito de luta tivesse sido aplicado contra o exército nazista que invade seu país atualmente. Os alemães ameaçavam dominar toda a costa, colocando em risco a evacuação das forças britânicas e francesas por mar. Assim, abandonaram o plano de atacar ao sul e recuaram para o norte. Dias depois, a Bélgica solicitou um cessar-fogo com a Alemanha, evidenciando novamente o problema dos aliados como uma coalizão. Grã-Bretanha e França estavam furiosas. O primeiro-ministro francês disse em uma transmissão de rádio que nunca houve tal traição na história, o que me parece um tanto exagerado. Agora estava claro que as forças do norte teriam que ser evacuadas de Dunkirk. Dado que tanto do que aconteceu até aquele ponto foi uma farsa, você pode se surpreender ao ouvir que a evacuação de Dunkirk foi realizada de maneira bastante competente. No final, cerca de 340 mil soldados aliados foram evacuados e 35 mil foram deixados para trás como prisioneiros. Apesar do sucesso relativo no número de homens evacuados, a relação entre a Grã-Bretanha e a França atingiu um novo patamar negativo. Os franceses sentiram que os britânicos priorizaram os soldados britânicos para a evacuação e não forneceram tanto apoio aéreo quanto poderiam.
Weygand, o comandante francês, disse: cada povo tem suas virtudes e defesa. O inglês é motivado por um egoísmo quase instintivo. Os britânicos, por sua vez, passaram a ter pouco respeito pelos franceses. Um comandante britânico escreveu que parece não haver nenhum erro que os franceses não cometam. Seus generais são desprezíveis. Esse completo colapso na relação tornou praticamente impossível para os aliados continuarem lutando após a evacuação de Dunkirk. Teoricamente, a batalha ainda não estava perdida. Os franceses ainda tinham grande parte de seu exército intacto e os alemães controlavam apenas uma pequena parte da França. Na realidade, eles agora tinham muito pouca vontade de lutar e suas forças estavam em desordem. Os franceses agora estavam em menor número e os alemães progrediram rapidamente para o centro da França. Em 10 de junho de 1940, o governo anunciou que decidiu abandonar a capital e logo estava falando sobre rendição. Apesar de ser compreensível, não era a única opção. A rendição fazia sentido se a guerra tivesse acabado e os britânicos também desistissem, como os franceses presumiam. Os britânicos eram liderados por um líder persistente e determinado. Se os franceses tivessem tido um pouco desse espírito churchilliano, teriam tido opções disponíveis. O governo poderia ter ido para o exterior, como o norte da África Francesa ou a Grã-Bretanha. Poderia ter levado o máximo de recursos militares possível e continuado a luta lá. Teoricamente, eles poderiam ter mantido uma campanha de guerrilha no continente apoiados pela Grã-Bretanha. Vale ressaltar que isso teria causado uma destruição enorme e, dada a brutalidade dos nazistas, não duvidaria que eles simplesmente executariam todos na França. Ao concordar com um cessar-fogo, alguns líderes franceses esperavam que pudessem manter algum pequeno controle sobre uma quantidade razoável da França. Em 22 de junho, com os alemães ocupando cerca de 2/3 da França, o cessar-fogo foi assinado. O norte da França ficou sob ocupação nazista, enquanto o sul se tornou um estado fantoche alemão, a França de Vichy. A França de Vichy colaborou e cooperou com a Alemanha nazista a um grau vergonhoso. Muitos franceses acabaram aderindo totalmente ao nazismo. A França de Vichy foi a única nação não ocupada que ativamente reuniu e deportou seus judeus para o massacre no Holocausto. O antissemitismo já era forte na França antes da guerra e muitos na França de Vichy concordavam com a exterminação dos judeus. Franceses corajosos continuaram lutando na resistência francesa e um governo no exílio foi estabelecido em Londres sob Charles de Gaulle. A França foi ocupada pelos nazistas por 4 anos até ser libertada no dia D. Então, como resumir? Se eu tivesse que apontar os maiores fatores no impressionante colapso francês, seriam estes 4. 2 falhas: não defender as Ardenas e inflexibilidade francesa ao não reagir à travessia alemã do Rio pelas Ardenas e contra-atacar. Terceiro, o grande problema deles com baixo moral e derrotismo. E quarto, os desafios de fazer parte de uma coalizão. Para mim, os 2 primeiros são os maiores. A França poderia ter dificultado e encarecido significativamente a rota dos alemães pelas Ardennes e a travessia do Meuse sem muito esforço. Se tivessem apenas destruído as estradas, teria custado dias aos alemães. Eles poderiam ter colocado minas ao longo da rota. Se tivessem quantidades moderadas de artilharia ou bombardeiros disponíveis, poderiam ter infligido enormes perdas aos alemães. Mesmo sem terem feito isso, se tivessem reagido rápido, poderiam ter devastado os alemães. Se os alemães tivessem cruzado o Meuse e os franceses conseguissem contra-atacar, empurrando-os de volta para o outro lado do rio, os alemães ficariam totalmente indefesos. Uma enorme quantidade do exército alemão teria ficado presa na floresta de Ardennes, mal conseguindo revidar e incapaz de evacuar rapidamente. Um comandante alemão descreveu-o como o maior engarrafamento da história. Essa enorme quantidade de homens e veículos seria um alvo extremamente fácil para a da artilharia. Lembre-se que os franceses tinham mais artilharia do que os alemães. Os alemães mal teriam conseguido revidar. Seria um verdadeiro massacre. Foi justamente devido a essa possibilidade que os alemães estavam tão nervosos com o plano deles. Infelizmente para a França e para o mundo, não foi isso que aconteceu.